Bom dia, eu sou Flávio Gomes de Barros e estamos juntos em mais um domingo. Aqui comigo, Henrique Teixeira, ele que é juiz corregedor do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. Então, Henrique, muito obrigado pela sua presença. Eu gostaria de saber inicialmente quais seriam as atribuições da corregedoria. Bom dia, Flávio, bom dia, seu público. É uma grande honra estar aqui, uma satisfação. Veja, Flávio, a corregedoria ela atua na fiscalização, digamos, no olhar das funções ou nas atividades dos servidores, colaboradores da Justiça Eleitoral e dos magistrados e magistradas de primeiro grau. Tá? Então, nós fazemos esse olhar, essa fiscalização, tá certo, no que se refere aos trabalhos desses colaboradores, né, de primeiro grau. Né? E, então, nós tomamos o cuidado de olhar sempre o que está se passando de forma nos processos administrativos. Né? Esses processos administrativos correm nas zonas eleitorais, tá certo? No que se refere à agilidade, no que se refere ao cuidado procedimental, não é? No que se refere às questões que até estruturais que estejam sendo necessárias naquelas zonas, para poder a corregedoria em si, ela dar uma atenção para que aquela prestação jurisdicional eleitoral seja feita a contento. E também a corregedoria ela funciona de forma fiscalizadora, mas também se houver qualquer necessidade de uma atuação no que se refere a uma correção da função ou dos trabalhos daqueles colaboradores, ou daqueles colegas juízes e juízas, a corregedoria atua também, né, no que se refere a procedimentos administrativos que são instaurados e são concluídos pelo nosso corregedor eleitoral. Hoje o nosso corregedor é o desembargador Alciso Guzmão, ele é o substituto do desembargador Washington Luiz Damasceno Freitas, o desembargador em face do impedimento, o desembargador Alcides Guzmão que está funcionando nesse momento como corregedor eleitoral. E a corregedoria segue as diretrizes, né, do corregedor eleitoral no que se refere a essas orientações, a essas fiscalizações junto às zonas eleitorais. Como eu disse, junto aos servidores eleitorais, junto aos colegas, juízes e juízes eleitorais. E o que é que tem sido feito em termos dessas orientações aos juízes que atuam no eleitoral? As orientações, basicamente, como eu já disse, se refere ao quê? A se ter a prioridade aos processos no que se refere a questões de inelegibilidade, as questões de investigação eleitoral, ter atenção aos procedimentos administrativos no que se refere a alistamento, transferência de eleitores, ter uma atenção no que se refere também a toda a organização estrutural da eleição que está vindo, né? Nós realizamos já o primeiro turno e, Flávio, é uma operação muito complexa, não é? Precisa de uma atenção redobrada dos colegas e quem está na ponta, né? Quem estão na ponta, nas pontas lá efetivamente da prestação da justiça eleitoral são os colegas, juízes e os servidores da justiça eleitoral. Então, eles efetivamente, eles encaminham essa operação, como eu disse, devidamente complexa. Então, se orienta, se busca. O nosso corregedor, o desembargador Alcides, ele está tendo atenção muito forte junto aos colegas. Participamos de correções, ele está indo junto às zonas, já esteve em várias zonas, já ouviu os colegas, está recebendo essas solicitações, já fez N reuniões, tá certo? Com os colegas, com os servidores. Nós mantemos contatos semanalmente, de forma pessoal, com os colegas juízes e os orientamos a buscar sempre agilidade, observar qualquer tipo de falha na estrutura organizacional das eleições, atuar com imparcialidade e nos reportar qualquer tipo de, de fatos ou fatos que possam interferir na vontade do voto do eleitor, na vontade do voto popular. É isso as principais orientações do nosso corregedor, desembargador Alcides, e a corregedoria eleitoral. Então, Henrique, como é que é feita uma correção nessa área eleitoral? Nós temos a correção ordinária.
e a extraordinária. A ordinária se publica o edital com os pontos que serão abordados naquela correção. Nos dirigimos àquela zona, fizemos se faz toda a verificação, como eu disse, de processos administrativos, no que se refere a transferência de eleitores, alistamento, revisão eleitoral. Esses procedimentos são imprescindíveis para poder o eleitor estar efetivamente com a sua tranquilidade para votar, não é? Ele chegar na sua sessão eleitoral, está lá já apto para votar. Então, isso é imprescindível. Nós observamos isso, observamos também os procedimentos judiciais eleitorais no que se refere às investigações, a questões de inelegibilidade. Orientamos e olhamos se esses processos estão respeitando os prazos regimentais e prazos legais, e se não estiverem, se recomenda ao colega, aos servidores, que se tenha atenção a esses procedimentos judiciais eleitorais e os procedimentos administrativos, não é? Porque, como se sabe, Flávio, na verdade, é melhor se dizer aqui, para o seu público, porque a justiça eleitoral é muito rápida, né? Os prazos são muito exíguos, tá certo? E precisa de respostas rápidas, mas com qualidade. Então, tem que estar sempre buscando esse binômio, qualidade com rapidez, no que se refere ao trabalho eleitoral, à prestação condicional eleitoral. A Corregedoria Eleitoral tem autonomia plena ou ela normalmente se reporta às recomendações do Tribunal Superior Eleitoral? A Corregedoria, efetivamente, ela tem que cumprir a legislação eleitoral, não é? Existem as leis eleitorais e existem as resoluções do TSE, as resoluções que efetivamente regulamentam, às vezes complementam aquela lei que posta, né? De forma interpretativa. Então, nós temos que seguir essa legislação que está posta e as resoluções que são editadas, todas as eleições se editam resoluções, se edita resoluções para que sejam seguidas. Nós temos que seguir. Tá? De forma subsidiária, a Corregedoria Eleitoral local aqui do Estado de Alagoas se pode também editar provimentos ou resoluções, mas sempre de acordo e em similitude, tá certo, com as resoluções e a legislação eleitoral que está ali posta. Tem que se comportar de forma subsidiária, atuar de forma subsidiária, melhor dizendo, mas dentro daqueles ditames legais e e administrativos oriundos já do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral. Outra coisa, de vez em quando aparece, principalmente político, duvidando da lisura do processo eleitoral, duvidando das urnas eletrônicas. Realmente é um instrumento, um equipamento seguro? Veja, a Justiça Eleitoral tem 90 anos no Brasil, as urnas eletrônicas também já têm 26 anos, tá certo? Então, desses 26 anos, efetivamente, se passou todas as eleições, acontecem as suas, digamos, a sua aferição de credibilidade, e todas essas aferições se concluiu que, efetivamente, aquela urna eletrônica, aquela eleição eletrônica, efetivamente não tinha nenhum tipo de falha, não é? Nós temos toda essa segurança de todas as operações no que se refere até o final, até aquele momento da votação, que são acompanhadas não só por técnicos, por nós, os juízes eleitorais, pelo Ministério Público Eleitoral, pelos advogados dos partidos, pelos representantes dos partidos, pelos representantes da população. Tá certo? São momentos públicos e então a transparência é muito patente ali, não é? E além de, como eu disse, em todo momento de eleição, em todos os dias de votação, acontece a aferição daquela credibilidade de urna, não é? No primeiro turno nós tivemos a aferição de integridade, inclusive eu participei coordenando o teste de integridade e o colega nosso, o juiz auxiliar da presidência, ele comandou a votação paralela que aconteceu. E nesses dois eventos, efetivamente não tive nenhum tipo de inconsistência, nenhum tipo de fatos que efetivamente ensejassem o descrédito das urnas eletrônicas. O que diferencia a Corregedoria da Ouvidoria Eleitoral? Essa pergunta eu só respondo daqui a pouco, logo depois do intervalo.
Estamos de volta com o programa Contextualizando. E hoje aqui comigo, Henrique Teixeira, ele que é juiz corregedor do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. Doutor Henrique, vamos então à pergunta que deixamos no ar. O que diferencia a Corregedoria Eleitoral da Ouvidoria Eleitoral? A Corregedoria Eleitoral, Flávio, como eu falei, ela trabalha, no caso, orientando e fiscalizando, né, diretamente os colaboradores da Justiça Eleitoral, os servidores e os colegas juízes e juízas eleitorais. Veja, a ouvidoria, ela funciona como um complemento da Corregedoria, tá certo? Ela se complementa, mas tem uma amplitude maior. Por quê? Porque a ouvidoria, efetivamente, está ali posta para atender toda a população, não é? Os eleitores podem fazer denúncia, os eleitores podem sugerir aperfeiçoamento da justiça eleitoral e a população como um todo, tá certo? Então, eu falei como complemento, mas ela tem uma atuação de forma mais ampla, né? Ela pode abarcar tudo isso. A Corregedoria também pode receber das denúncias, mas a ouvidoria tem essa estrutura e tem esse, digamos, esse liame mais próximo do eleitor e da população. Então, ela efetivamente trabalha de forma a nos trazer informações do eleitorado ou da população em si para que nós nos aperfeiçoamos, tá? Ou se não, para se combatermos qualquer tipo de tentativa de afetar aquele direito de voto pleno do eleitor. Então, é um órgão, assim, imprescindível, não é? Nós temos hoje a ouvidoria da mulher, hoje no TRE. Então, é inédito essa ouvidoria, mas nós temos aqui, nós instauramos no TRE de Alagoas a ouvidoria dirigida a mulheres. Bom, e como é que funciona o Tribunal Regional, a Justiça Eleitoral, falando mais especificamente, aqui em Alagoas, a estrutura que dispõe hoje é suficiente? A estrutura sempre da Justiça Eleitoral, Flávio, precisa sempre, como a Justiça como um todo, precisa sempre ser aperfeiçoada, né? O Judiciário, eu considero o Judiciário do Brasil um dos mais aperfeiçoados do mundo, um dos mais amplos, um dos mais democráticos do mundo, tá certo? E por isso ele abarca uma grande quantidade de ações, especificamente sobre a Justiça Eleitoral. Nós temos hoje 156 milhões de eleitores. Então, nós temos que atuar a Justiça Eleitoral para que esses eleitores tenham tranquilidade e efetivamente pratiquem o exercício do voto de forma plena e tranquila, com conforto, que se possa, o máximo de conforto que ele possa ter para poder exercer aquele voto de forma, como eu disse, plena e sem qualquer tipo de conturbação. E para isso se precisa de estrutura, né? Nós temos servidores diferenciados, efetivamente. Isso nos ajuda bastante, mas precisa se complementar com uma estrutura, não precisa esquecer desse problema estrutural nosso, então precisa de investimentos. É uma justiça que, ou a justiça como todo brasileiro, precisa ter sempre esse olhar para ela, que ela precisa estar sempre se reestruturando, sempre evoluindo, para poder atender essas demandas gigantescas, né? E a demanda da Justiça Eleitoral é uma demanda assim enorme. Essa operação, essa eleição brasileira é uma das eleições maiores do mundo, né? Como eu disse, nós temos 156 milhões de eleitores. Aqui em Alagoas nós temos quase 12 milhões de eleitores votando em um único dia, né? E nós damos a resposta, não só no dia da votação, recebendo o eleitor, encerrando aquele dia da votação e depois fazendo a apuração em um único dia. Então, é uma justiça, assim, como eu disse, da mais aperfeiçoada, das mais sérias do mundo. E para isso, para se ter esse resultado, se precisa muita estrutura, porque a operação é muito complexa. Como eu disse, nós temos servidores excepcionais. Nós temos a Flávia na assessoria de comunicação, aproveitando aqui o ensejo para agradecer sempre a sua atuação a contento, abnegada, e os servidores da Corregedoria Eleitoral, também uma equipe de grandes nomes, grandes técnicos, especialmente do doutor Ednei, que está ali comandando aquela coordenação, e isso efetivamente ajuda se ter esses objetivos, mas precisamos sempre estar olhando e necessitando de uma estrutura adequada para que possamos atingir tais objetivos. Por falar em celeridade, no primeiro turno da eleição aqui em Alagoas, houve algumas sessões em que a demora foi bem além do razoável, digamos assim. O que é que houve especificamente em relação a essa questão?
O nosso TRE, nós tivemos a resposta, nós fomos o 11º, né? Então não foi tão assim, não foi tão desarrazoado, né? Não foi tão... veja, as questões são problemas estruturais, né? De longevidade, muitas vezes aquela seção, porque se busca, Flávio, está sempre, como eu disse, dando conforto para o eleitor. Então, tem sessões eleitorais que são longínquas da sede da zona, tá certo? Então, isso para se ter todo o retorno em um único dia da teleestrutura, né, daquela mídia, para poder fazer a soma dos votos, demanda mais tempo, né? Nós temos aqui sessões que são distantes da sede da zona, né, daquela cidade que é sede ali da zona, muitas vezes distantes 40 minutos, meia hora, na verdade. Então, se precisa se ter esse tempo para se ter essa resposta a contento. Mas o nosso tribunal, como eu disse, nós ficamos em 11º lugar, né? Não foi dentre todos os 27 TREs, Tribunais Regionais Eleitorais, mas está se buscando. O nosso corregedor, desembargador Alcides, nosso presidente, desembargador Hospital Prachetes, as 6 reuniões estão preocupadíssimos e fizeram reuniões para que nós tenhamos uma resposta melhor do que a performance do primeiro turno. E vamos ter reuniões com os colegas, com os juízes, com os chefes de secretaria, para termos uma resposta adequada e melhor que o primeiro turno. Nós vamos ter isso. A de se considerar também, me permita colocar, que a dificuldade para o eleitor, principalmente aquele menos alfabetizado, votar, né? Que eram, me parece, 6 candidaturas. Deputado estadual, deputado federal, 5. Governador, 5. Uhum. Governador, senador e presidente da República. Agora só são, no caso de Alagoas, só tecla 2 vezes. Isso. Para governador e para presidente. Já deve facilitar bastante. Com certeza. A rapidez do voto vai ser muito maior em face disso. Só dos eleitores, então, vai se ter uma votação bem mais rápida. Né? Houve a dificuldade no que se refere a essa quantidade de candidatos, não é, que se demorou. Não é? É importante, já que estamos aqui falando com o seu público, para não esquecer, mesmo com 2 candidatos, levar cola. Né? Se anotar o número do candidato, do candidato a governador que se vai votar e da presidência, para que haja essa agilidade, não é? É importantíssimo se levar a cola, porque a cola é permitida, então se leva isso para se ter essa agilidade quando se estiver votando. Doutor Henrique, há quem considere desnecessária a justiça eleitoral. O que é que o senhor teria a dizer sobre isso? Veja, nós vivemos uma democracia. E um dos pilares da democracia, na verdade, o seu principal sustentáculo é o voto. Não é? E para se ter esse voto, para se obter esse voto, você tem que se ter a justiça eleitoral. Não é? A justiça eleitoral, efetivamente, ela, a meu ver, legitima todo o nosso sistema de eleição e, então, efetivamente, legitima a nossa democracia. Não é? A justiça eleitoral é imprescindível para que nós tenhamos, como eu já falei aqui, falar para você, para o seu público, para os seus telespectadores, é a justiça das mais conceituadas do mundo, tá certo? Então, ela é imprescindível. Nós, como falei, nós temos 90 anos de justiça eleitoral, 26 anos de urna eletrônica. Então, efetivamente, ela legitima, está cada vez mais legitimando essa nossa democracia, é uma democracia consolidada, é uma democracia consistente, né? Graças a essa justiça eleitoral que está dando esse suporte a ela, suporte a essa democracia, está seguindo forte, apesar de muitas vezes de se desacreditar, mas a justiça eleitoral, cada vez, em cada pleito, está se reforçando cada vez mais. Como é que os magistrados conseguem conciliar a atividade com a atividade do eleitoral? Bom, nós temos que ter planejamento, logicamente, como gestor, né? Hoje nós temos essa obrigação de sermos magistrados, de sermos gestores, não é? Mas temos uma ajuda excepcional, como eu já disse aqui, dessa equipe de colaboradores, de servidores da Justiça Eleitoral. São pessoas do mais alta gabarito, pessoas de experiência, não só de vivência de eleição, como também técnica. Não é? Então, ela nos dá uma tranquilidade, nos dá uma condição de se trabalhar tanto na Justiça Eleitoral como na Justiça Comum.
não é? E principalmente nesse momento de agora de eleição, é que nós estamos mais voltados, mas estamos acumulando, mas eles efetivamente nos dão essa condição de nós fazermos esse mistério eleitoral de forma tranquila e de forma eficaz. Uma preocupação de há muito tempo da Justiça Eleitoral é com relação às fake news. E como é que o senhor considera o tipo de trabalho que vem sendo desenvolvido pela Justiça Eleitoral no Brasil inteiro em relação a esse problema? Vamos chamar de problema, que na realidade é um problema. A fake news, Flávio, ela está, a grande preocupação hoje da Justiça Eleitoral, não é? O TSE tem uma comissão que é exclusiva para poder identificar tais fake news e efetivamente dar suporte às deliberações da cúpula, dos gestores do TSE, do presidente, da corregedoria. Nós temos aqui também um núcleo que faz parte do TRE, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Federal, a OAB. Então, esse núcleo, ele também faz essa identificação e a fake news tem que se ter essa atenção para identificá-la, fazer as contra-informações, digamos assim, os contrapontos, alertar o eleitor que aquele ou a população que aquela informação é fake news, para que ele desconsidere, não é? E isso está sendo feito de forma eficaz. Logicamente que se avolumou muito, né, da eleição de 2018 para a eleição agora de 2022, houve uma evolução, uma quantidade muito grande de fake news, mas não só no Brasil. Né? No exterior se tem sites, se tem entidades que efetivamente se utilizam da mídia digital para poder propagar fake news, na intenção de fazer prol das suas ideias, ideologias, né? De fomentar desavenças, interesses pessoais, interesses muitas vezes escusos e até ilegais. Né? Mas aqui no Brasil, especialmente aqui em Alagoas, está se tendo toda a atenção com as fake news. Bom, falando em fake news, a Justiça Eleitoral, principalmente o Tribunal Superior Eleitoral, tem sido muito enérgico nessa eleição presente com relação a certas divulgações. Às vezes até fatos concretos, fatos que são realidade, estão sendo considerados como fake news e vem até mesmo está acontecendo, infelizmente, algum tipo de censura prévia, inclusive. O que é que o senhor poderia nos dizer sobre isso? A liberdade de imprensa também é um dos pilares da democracia, não é isso? Tem que haver, a liberdade tem que ser plena, não é? O STF já definiu que efetivamente não se pode determinar que aquela notícia não se publique. Tem que muitas vezes ser avaliada se aquela publicação foi, digamos, equivocada, foi errônea, ou se foi uma fake news, né? O jornalismo hoje são gabaritados, são pessoas gabaritadas, mas tem que ter muito cuidado para cuidar da fonte, se efetivamente ter certeza daquela fonte. Hoje os jornalistas fazem isso, mas tem uns que não fazem, né? Então, efetivamente, isso muitas vezes enseja notícias que são consideradas como fake news. Mas a censura, efetivamente, tem que ser afastada, não se pode, né? Se questiona, né, se vai à justiça eleitoral, né, para se definir quem foi atingido, se definir, a justiça define efetivamente se aquela notícia deve ser reparada, deve ser retirada ou se deve ter o direito de resposta. O senhor agora tem 30 segundos para se dirigir ao eleitor nas suas considerações finais. Bom, eu queria agradecer essa oportunidade, é um tema assim muito interessante para mim. A justiça eleitoral é uma matéria, é um assunto, é uma atividade muito palpitante, não é? Então, foi muito gratificante essa entrevista. Na verdade, o Flávio é um jornalista de escola, um jornalista muito experiente. Obrigado. Então, na verdade, é uma honra, Flávio, estar aqui com você, tá certo? E transmitir ao eleitor e dizer ao seu público que, na verdade, tenham tranquilidade e tenham consciência de que a Justiça Eleitoral trabalha de forma imparcial, de forma célere, buscando efetivamente o conforto e a imparcialidade do voto. E a tranquilidade para que o eleitor efetivamente possa praticar
aquele voto a contento, ele legitime a nossa democracia, votando. É isso que se faz a legitimidade da nossa democracia, com o seu voto. Você pode rever essa entrevista no YouTube da TV Pajuçara. O programa Contextualizando deste domingo termina aqui. Tenha um ótimo final de semana.